Existe um clube na Escócia com uma das histórias mais inacreditáveis do futebol. Um time que nasceu de um símbolo no chão de uma cidade, viu seus jogadores lutarem em uma guerra, quase desapareceu por causa de dívidas, foi salvo pela própria torcida e agora pode estar prestes a quebrar a hegemonia de mais de 100 anos no futebol escocês. Esse clube é o Hearts of Midlothian. Para entender essa história, precisamos viajar até a capital da Escócia, Edimburgo, uma cidade histórica medieval cheia de castelos e com um símbolo muito estranho no meio de uma das principais ruas da cidade. No centro da cidade existe um mosaico em formato de coração chamado Heart of Midlothian. Ele marca o lugar onde ficava uma antiga prisão chamada Old Tub of Prison. Essa prisão era odiada pelos moradores. Ali aconteciam execuções públicas e julgamentos. Então surgiu um costume estranho. Quando as pessoas passavam pelo coração, elas cuspiam nele. Era uma forma de mostrar desprezo pela prisão que já aterrorizou o passado escocês. A história desse símbolo ficou tão famosa que inspirou um romance histórico chamado The Heart of Midlothian, escrito por Walter Scott em 1818. O livro ajudou a transformar o nome Heart of Midlothian em um símbolo cultural da cidade escocesa. E em 1874, um grupo de amigos decidiu fundar um clube de futebol e escolheu um nome que já fazia parte da história da cidade. Assim nasceu o Heart, um clube que representava o coração de Edimburgo. O clube passou a jogar em um estádio que se tornaria histórico, o Tynecastle Park. Desde 1886, esse estádio virou um dos lugares mais intimidadores do futebol escocês. A torcida do Heart sempre foi conhecida por ser extremamente apaixonada. Em Edimburgo existia também outro clube tradicional, o Hibernian FC. O confronto entre eles é conhecido como Edinburgh Derby, um dos clássicos mais antigos do futebol. E agora, avançando para 1914, o Hearts tinha um dos melhores times da Escócia. O clube começou o campeonato voando e liderava a liga. Parecia o início de uma nova potência no futebol escocês, mas então o mundo mudou. Começa a Primeira Guerra Mundial e surge uma pressão enorme na sociedade britânica. Por que jogadores continuam jogando enquanto soldados estão lutando? Foi então que aconteceu algo único na história do futebol. 16 jogadores do Hearts se alistaram no exército. Eles entraram em um batalhão chamado McCrae's Battalion, e cerca de 500 torcedores também foram lutar ao lado deles. Os jogadores que até uns dias atrás treinavam futebol, agora treinavam como soldados. Mas quando foram enviados para a batalha, alguns nunca voltaram. O time que liderava o campeonato simplesmente deixou de existir. Depois da guerra, dois clubes passaram a dominar o futebol escocês, o Rangers e o Celtic. Essa rivalidade ficou conhecida como Old Firm. Durante décadas, quase ninguém conseguia competir com eles. Ao longo dos anos, o Heart foi tentando se reconstruir, mas nunca conseguia bater de frente com os grandes. E no ano de 2013, o Heart enfrentou uma crise financeira enorme. O clube estava perto da falência. Parecia o fim de uma história de mais de um século. Mas então aconteceu algo raro no futebol. Torcedores criaram uma organização chamada Foundation of Hearts. Milhares de fãs começaram a contribuir com dinheiro todos os meses e conseguiram salvar o clube. O Hearts virou um dos maiores exemplos de clube controlado pelos próprios torcedores. Depois de anos lutando para sobreviver, o Hearts finalmente começou a entrar em uma nova era. E essa nova fase começou no início dessa temporada. A história do clube, a torcida apaixonada, chamou a atenção de um dos empresários mais respeitados do futebol inglês, Tony Bloom. Ele é dono do Brighton e ficou famoso por revolucionar a forma de montar times. Enquanto muitos clubes contratam jogadores caros, estrelados, conhecidos, Bloom usava análise de dados e estatísticas para encontrar talentos escondidos no mercado. Foi assim que o Brighton descobriu vários jogadores desconhecidos e transformou eles em estrelas no futebol europeu,
Caicedo, Cucurella, McAllister, inúmeros jogadores que hoje são destaques em clubes enormes na Europa. No início dessa temporada, Tony Bloom decidiu investir no Hearts. Ele comprou cerca de 29% do clube, mas o mais curioso é que Bloom deixou claro que não foi só o potencial esportivo que chamou sua atenção, foi a história do clube. Um time que viu seus jogadores lutarem em uma guerra que quase desapareceu e que foi salvo pela própria torcida. Poucos clubes no mundo têm uma história assim. O objetivo agora do Hearts é claro: construir um projeto moderno e bem elaborado, usar análise de dados para descobrir talentos escondidos, contratar jogadores subestimados e montar um time capaz de competir com os gigantes. E o projeto já está dando resultado. O elenco do Hearts mistura jogadores experientes com talentos descobertos em ligas menores. O exemplo é o goleiro Craig Gordon, uma lenda do futebol escocês que, mesmo com mais de 40 anos, ainda é uma peça importantíssima do time e referência de liderança do elenco. Na defesa, nomes como Frank Kent e Michael Stanweder ajudam a dar consistência ao time. Stanweder, por exemplo, chegou mais recentemente e virou um dos defensores mais promissores do elenco. No meio-campo aparecem jogadores que cresceram muito no projeto do clube, como Cameron Devlin e Benny Baniglin, conhecidos pela intensidade e marcação forte. Mas no ataque está um dos nomes mais importantes do time atualmente, o atacante Lawrence Shackland. Virou um dos grandes líderes do Hearts e frequentemente aparece entre os jogadores mais decisivos do elenco. E quando você junta esses jogadores com um projeto moderno de análise de dados, investimento e com uma torcida extremamente apaixonada pelo clube, o resultado é certo, você vai colher. E no momento que eu tô gravando esse vídeo, o Heart of Midlothian é o líder do campeonato escocês com 63 pontos. Inclusive, em uma rodada recente, o Hearts chegou a abrir vantagem na liderança depois de vencer o Rangers. Claro, ainda faltam jogos, o campeonato ainda pode mudar, mas o simples fato do Hearts estar nessa posição líder do campeonato escocês, prestes a quebrar uma hegemonia que nos títulos de Celtic e Rangers, já mostra que algo pode estar mudando no futebol escocês, cara. O Heart of Midlothian é muito mais do que um time. É um clube que nasceu nas ruas de Edimburgo, inspirado por um simples coração no chão da cidade. Um time que viu seus jogadores deixarem o futebol para lutar na Primeira Guerra. Um clube que quase desapareceu por causa das dívidas, mas foi salvo pela própria torcida. E agora, anos depois, o Hearts volta a sonhar alto. Novo projeto, novos jogadores aparecendo e investimentos chegando. O clube tenta fazer algo que parecia impossível: desafiar o domínio histórico de Celtic e Rangers no futebol escocês. Talvez isso não aconteça, talvez demore um pouco mais, mas se existe um clube na Escócia que já provou que consegue superar qualquer coisa, esse clube é o Hearts of Midlothian.